Olá, estamos de volta para falarmos de Bíblia e hoje 8 maneiras como Deus fala conosco, 8 maneiras que Deus usa para falar conosco. Você que diz que Deus não fala com você, você vai ver que Deus está falando sempre com você. É você que não está ouvindo. Então Deus tem 8 maneiras, mínimo, de falar conosco. A primeira maneira é através dos sonhos. Deus fala através dos sonhos. É claro que nós vamos ver no decorrer desse vídeo que existem as mais seguras e as que Deus mais fala. Então o sonho não é uma segura, porque pode ser do diabo, pode ser da própria carne. E ainda digo para vocês, é mais fácil ser da carne do que ser dos outros dois. Né? Freud já dizia que o sonho é um descarregamento do nosso subconsciente, é um medo, né? Uma inquietação nossa própria. Então se transporta para o sonho todas essas questões. Mas Deus falou em Gênesis, capítulo 20, versículo 3, Deus falou com Abimeleque, né? Deus falou com vários reis através de sonho. Então Deus fala através de sonhos. A segunda maneira que Deus fala, através de visões. E a Bíblia está cheia, nós não vamos ler nenhum texto porque tem muito. Aí Deus falou com Daniel, Pedro, João, muitas visões de Deus. Então Deus fala também, né? Nós temos 1 Coríntios 12, 8 fala sobre a palavra da ciência, a palavra do conhecimento, que seria praticamente a mesma coisa de uma visão, de uma revelação do mundo espiritual. Terceira maneira como Deus fala conosco, Deus fala através dos nossos líderes também, né? Deus usa muito o nosso pai, a nossa mãe, Deus usa muito o nosso pastor, os nossos líderes, para falar com alguém. Nesse exato momento, Deus está me usando para falar com alguém aí que está precisando disso. Então Deus fala da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Não vamos limitar a Deus. Tem gente que gosta de limitar Deus. Eu não gosto de limitar Deus, não. Tá? Deus falou do redemoinho, Deus falou através de uma brisa, Deus falou através de uma mula. Então Deus pode falar de diversas maneiras. Então nós estamos na terceira, já vimos sonhos, visões e as nossas líderes, né? Quarta maneira que Deus fala conosco é através de profecia. Mesmo o ministério de profeta, ele já não está mais praticamente em uso, mas Deus fala através do dom da profecia, que é esporadicamente, Deus fala através desse dom, usa uma pessoa para dar uma profecia. Você pode ver em 1 Coríntios 12, 10 e 1 Coríntios 13, 2, essas bases bíblicas que fala sobre o dom de profecia. Para algumas pessoas, para alguns teólogos, eu acredito que seja pregação. Mas eu não acredito bem que seja uma pregação. É uma palavra que vem subitamente e que é dada para alguém. Outra maneira, quinta maneira que Deus fala conosco são as circunstâncias. As circunstâncias. Tem muitas circunstâncias que Deus está falando conosco. E às vezes somos duros, às vezes não entendemos, mas existem muitas circunstâncias que Deus fala. E eu digo para você que se algo se repete na sua vida, verifique, esteja com os ouvidos espirituais atentos e os olhos também, para ver se não é Deus que está falando alguma coisa. Eu vou contar um caso rapidamente aqui. Há muitos anos atrás, quando eu fui comprar a minha casa, nós estávamos orando bastante, eu e minha esposa, e nós marcamos o horário para ir ver a casa e fechar o negócio. Uma casa simples, né? Como tudo que eu tenho.
E chegamos lá, a hora marcada, a pessoa não apareceu. E naquele momento ali nós começamos a pensar que era a vontade de Deus mesmo e tal. E eu disse, vamos ver o que vai acontecer. Encurtando a história, a pessoa não veio. Quando ela não veio, eu entendi que aquilo ali era uma circunstância. Deus me falando ali através daquela circunstância que não era para mim comprar aquela casa. O que eu fiz? Não comprei. Depois de alguns meses eu descobri que aquela casa, o governo já tinha dado dinheiro, né, para a pessoa, e ela ia querer me vender novamente. Claro que na época eu era muito inocente, né, não sabia de muitas coisas, mas eu provavelmente teria caído nesse golpe. Então Deus usou aquela circunstância ali para dizer, para me falar que não era para me comprar aquela casa. Nós vemos um caso de Êxodo 8:19, quando acontece aquelas pragas constantes e repetidas. O que os magos dissessem? Olha, aí está o dedo de Deus. Olha, tem alguma coisa de Deus aí. Olha, Deus está falando, em outras palavras, né? Então as circunstâncias é uma maneira que Deus usa também para falar conosco. A sexta maneira é a voz audível do Espírito Santo. Essa aqui é muito difícil, essa aqui praticamente rara, né? Você ouvir a voz do Espírito, como você está ouvindo a minha voz, ou como a gente ouve a voz de uma pessoa conversando. É muito difícil essa, e ela também é muito perigosa, porque os demônios podem entrar nesse meio também, né? E aí vai ter que ter muita sabedoria para discernir se é de Deus ou não. Então veja bem, sonhos, visões, e essa voz audível do Espírito Santo, elas são muito perigosas. Elas são muito perigosas, né? Então temos a voz audível do Espírito Santo. Nós temos o caso de Ezequiel 11:15, que a Bíblia diz que falava com ele, né? Em alguns casos da Bíblia você vai vendo Deus falando, né? O caso de Samuel, quando Deus fala com ele, ele pensou que era uma outra pessoa, mas não, era a voz de Deus mesmo. Então Deus fala, apesar de ser algo mais raro, tá? A sétima maneira como Deus fala conosco, e essas duas últimas é a que Deus mais usa, e essa é a que Deus mais usa, é o Espírito do homem. O Espírito do homem. Então, vamos ler lá, vamos dar uma lida lá em Jó 32. Nesses dois eu quero demorar mais um pouquinho. Jó 32:8 diz: certamente há espírito no homem, e o sopro do Onipotente o faz entendido. Certamente há espírito no homem, e o sopro do Onipotente o faz entendido. Ou seja, há uma íntima ligação de Deus no espírito do homem. Outro versículo que diz, Provérbios 20:27. Provérbios 20:27 diz assim, olha: lâmpada do Senhor é o espírito do homem, o qual esquadrinha o mais profundo do coração. Então, quando Deus quer falar com o homem, ele vai usar o espírito do homem. E também tem Romanos 8:16, Romanos 8:6, que diz que o nosso espírito se mistura com o espírito de Deus, né? E ali há ali há um intercâmbio, né? Ali há um trocar de coisas, né? Uma dialética. Então, o Espírito fala comigo, no meu espírito, e testifica que eu sou filho de Deus e outras coisas mais. Essa questão do Espírito também, ela pode ser que nós chamamos um sexto sentido. Não é aquele das mulheres não, tá? Um sexto sentido espiritual mesmo, que a pessoa ela pressente, né? Agora, claro, né? Qualquer coisa que você vai pressentir, mas veja que Paulo em Atos 27:10, quando daquela viagem, lá de Atos 27:8, quando ele está indo para Roma, se eu não estou enganado, ele diz assim: vejo que a viagem vai ser difícil. Não foi um anjo que falou, né? Não foi a visão, não foi um sonho. Ele sentiu alguma coisa, ele disse: vejo que vai ser difícil. Então o que era isso? Era algo no espírito dele.
Então Deus usa muito o nosso espírito para falar conosco. E a oitava maneira que Deus fala conosco é a palavra de Deus. E ainda digo mais para você, essa é a mais segura de todos. Se você está reclamando que Deus não fala com você, é porque você não está lendo a Bíblia. Porque essa aqui é a única maneira de Deus falar todos os dias conosco. Todos os dias, quando você lê a palavra, Deus vai falar com você. Então é a única maneira que Deus vai falar todo dia. Tem gente que quer que Deus fique revelando para ele todo dia, tendo sonho, tendo não sei o quê. Não, é aqui a palavra. E outra coisa, as outras 7, elas têm que estar aqui, ó. Ela tem que ter a base aqui, porque se não tiver, ou é do homem, ou é do diabo, ou é de algum lugar, mas Deus não foi. Então tem que ter a base, o sonho, a visão, a circunstância, o líder, né? O anjo, se for o caso. Nós não falamos de anjo, mas também Deus pode falar através de um anjo, uma coisa rara, mas Deus pode falar, eu não vou limitar Deus não, tá bom? Então, porque a palavra de Deus, Pedro diz que ela vive e permanece para sempre. Salmo 119, 89, diz que ela permanece no céu. Então você tem que ler a palavra, você tem que ler a Bíblia para Deus se comunicar com você. Quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Tchau.